Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Santo Inácio de Antioquia, a Carta aos Magnésios, nosso quinto encontro. Santo Inácio de Antioquia, um padre apostólico, ele morreu no ano 110 em Roma, na Arena. Ele escreveu no ano 107, ele estava em Esmirna, 4 cartas. E a Carta aos Magnésios é a segunda carta que ele escreveu quando ele estava em Esmirna, onde o bispo na época era Policarpo de Esmirna. E hoje nós vamos ver essa carta aos Magnésios. A cidade de Magnésia, do Meandro, ela ficava a mais ou menos 20 quilômetros de Éfeso. Nós sabemos que era uma cidade importante, um centro importante, e tinha uma comunidade cristã bastante representativa e significativa. E nós sabemos que é uma cidade da época da pregação de Paulo, que provavelmente ali pregou do ano 55 a 57. Sabemos também que o bispo da cidade se chamava Damas. Então vamos ouvir esta carta desse padre apostólico, Inácio de Antioquia, e fazer alguns comentários sobre aquilo que ele nos diz. Inácio, também chamado Teóforo. Inácio, ele dá o título para si mesmo de Teóforo, portador de Deus. Teóforo, portador de Deus. Envia a igreja na Magnésia do Meandro. E o que ele diz dessa igreja? Que é abençoada na graça de Deus, Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós nunca devemos, eu estava vendo um comentário esses dias, que quando nós, inclusive até na fórmula litúrgica, que dizemos ao Pai pelo Filho, no Espírito Santo, isto é, por Jesus Cristo, nós nunca devemos ver uma relação descendente de Deus para nós, não. A relação com Jesus Cristo é sempre ascendente, como sumo sacerdote, ele leva a nossa realidade para Deus. Então, ele diz que é abençoada na graça de Deus Pai em Cristo Jesus, que eleva a comunidade com seu corpo, Jesus Cristo nosso Senhor. Saudações e votos de felicidade em Deus Pai e em Jesus Cristo. É Jesus que dá sentido a esta comunidade, porque essa comunidade faz parte do corpo único de Cristo, que é levado para junto de Deus. Capítulo 1. Tomando conhecimento de vossa caridade, aqui fazendo referência à igreja dos Magnésios, caridade bem ordenada segundo Deus, que segue a vontade de Deus, ela não é um caos, ela tem uma ordem, uma busca de unidade. Decide-me alegre avançar-vos uma palavra na fé de Jesus Cristo, isto é, escrever a esta comunidade dos Magnésios. Honrado com o nome de esplendor divino, nos grilhões que carrego, isto é, ele está preso, ele está sendo conduzido para Roma para morrer, mártir. Canto às igrejas nas quais desejo a união da carne e do Espírito de Jesus Cristo. Então, a realidade de Cristo que forma uma unidade na carne e espírito. A igreja é uma unidade. A igreja deve manter essa unidade no único Cristo, humano e espiritual, que é a nossa vida para sempre. Então, Jesus Cristo é a nossa vida para sempre.
a união da fé e da caridade. A fé que nós professamos e a caridade que nos impulsiona a viver a vida em comunidade, né, enquanto estamos caminhando, a qual nada supera. E para dizer coisa ainda mais sublime, a união de Jesus Cristo e do Pai. Então, a união que nós realizamos em Cristo é também uma união de Jesus Cristo, como também do Pai. Nele teremos parte em Deus, nele a locução prepositiva se refere a Jesus, nele, Jesus, teremos parte em Deus. Agora, qual a condição? Se resistirmos a todas as maquinações do príncipe deste mundo, que quer colocar dúvida e quer minar a unidade da igreja, e delas nos livrarmos. Capítulo 2. Uma vez que tive a honra de ver-vos, mas quando Inácio encontrou a comunidade de Magnésia, essa comunidade magnésia foi encontrada por Inácio através do seu bispo, porque ver o bispo é ver a igreja que ele representa. Ele, nesse caso, ele é a visibilidade do corpo da igreja, né, de Magnésia de Meandro. Ver-vos através de Damas, vosso bispo, digno de Deus. Ele não está só. E dos dignos presbíteros que ali estão em embaixada para encontrar com Inácio de Antioquia. Quais são os presbíteros? Passo e Apolônio. E do colega de serviço, palavra serviço quer dizer de diaconia, o diácono Zócio, cuja companhia me daria prazer, porque está sujeito ao bispo como a graça de Deus e ao presbitério como a lei de Jesus Cristo. Então ele tem essa realidade de estar, essa vontade de estar com o diácono Zócio. Ele coloca esse diácono como um colega de serviço, ele sente bem com a presença desse diácono, mas ele não pode deter esse diácono, porque esse diácono pertence à igreja de Magnésia de Meandro, pertence então à realidade não só do bispo, mas ao presbitério, do qual esse diácono está subordinado, né? E ele não poderia estar a serviço de Inácio, senão com a permissão, do caso ali, do próprio bispo, né? No caso aqui, Damas. Capítulo 3. Não vos assentaria bem valer-vos de pouca idade do bispo. Damas era um bispo muito jovem. Era muito jovem mesmo. Dispensai-lhe, sim, quanto Deus Pai concede toda a prova de respeito. Se respeita o bispo, na realidade, ele é a visibilidade da invisibilidade divina. Então, se respeita ao bispo, não se leva em consideração a sua idade, mas se leva em consideração o cargo, a função que ele tem. Como soube também os santos presbíteros não menosprezaram a condição de jovem que nele salta aos olhos, quer dizer, é uma pessoa muito jovem, mas se lhe submetem como gente sensata em Deus. Então, manter essa unidade com a figura do bispo. É claro que de vez em quando algumas pessoas dizem assim, mas o bispo daquela época de Inácio de Antioquia não é o bispo do nosso tempo de hoje. O nosso bispo do tempo de hoje tem muita coisa que não corresponde ao bispo da época de Santo Inácio. Vamos deixar de bobagem. Aqui se refere à função, o cargo da unidade. O bispo da época de Inácio continua sendo o bispo da nossa época. O bispo ainda continua sendo o centro da unidade no ministério que ele exerce,
na visibilidade daquilo que ele faz, na sua unidade, ele expressa a unidade divina. É nele que se cria comunhão e unidade. Essa realidade deve ser mantida ainda. Né? Ainda não, deve ser mantida. Né? E às vezes nós às vezes viajamos demais e criticamos demais, mas esquecemos, como nós vamos ver aqui, a função da realidade, da unidade que o bispo cria, que é fundamental para a vida da igreja. Uma igreja dividida, ela perdeu o seu sentido de ser. Porque nós formamos em Cristo um único corpo. E o bispo é aquele que é a visibilidade dessa unidade. Vamos lá. Então, o bispo é muito novo, mas tanto o presbitério quanto o povo respeitam este bispo jovem. Aliás, não é a ele que se submetem, mas ao Pai de Jesus Cristo, bispo de todos. Então, ele está falando, vocês da comunidade têm um bispo novo, vocês estão unidos a esse bispo novo, vocês não desprezam esse bispo novo, né? Mas ao mesmo tempo, vocês devem perceber, diz Santo Inácio, né? De Antioquia, devem perceber que, ao se submeter ao bispo jovem, eles não se submetem, né? Aliás, não é a ele que se submetem, não é ao bispo que eles se submetem, mas estão submetendo na figura do bispo o Pai de Jesus Cristo, porque o Pai é eterno, que é o bispo de todos. Por respeito àquele que nos elegeu, né? No caso aqui, esse aquele maiúsculo se refere a Jesus, convém obedecer-nos sem nenhuma hipocrisia, uma vez que ninguém engana a tal ou tal bispo visível, mas abusa do bispo invisível. Então acaba desprezando o próprio Deus. É o caso de dizer, não se trata de carne, mas de Deus que conhece o oculto. Então Deus conhece a todos e conhece a intenção de todos. Então, toda vez que nós vemos a figura do bispo, nós devemos ter essa capacidade de ver que naquela figura visível está o grande bispo de todos, que é Deus. E ao se submeter ao bispo, nós sabemos que, na questão de obediência, nós estamos submetendo não a ele, mas ao próprio Deus, que é o bispo, o grande bispo de todos, o Pai eterno. 4. Convém, pois, não chamar-se apenas cristão. Essa terminologia que nasceu em Antioquia, Inácio é de Antioquia, era bispo de Antioquia, nasceu para distinguir os cristãos dos judeus na comunidade de Antioquia, como nos fala também o livro dos Atos dos Apóstolos, né, capítulo 11, versículo 26. Ali nos diz que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. É uma terminologia que é dada, então, a partir daquela igreja de Antioquia, e que o próprio Inácio ainda mantém essa terminologia, porque é uma terminologia da própria igreja de Antioquia. Convém, pois, não chamar-se apenas cristãos, mas o ser também. Então, não é só chamar cristão, mas devemos ser cristãos. Assim, existem pessoas que falam do bispo. Olha, presta atenção. Existem pessoas que falam do bispo, mas fazem tudo sem ele. Na igreja, nada se deve fazer sem o bispo. Estes tais não me parece estar de consciência boa. Eles falam do bispo, mas fazem as coisas sem ele. Aqui provavelmente são grupos que separaram da unidade da igreja, né? Esses tais não me parece estar de consciência boa, porque suas reuniões não são legítimas conforme o mandamento. Porque as reuniões legítimas têm que estar sempre diante do bispo, ou do delegado do bispo. Capítulo 5. Pois as coisas chegam a seu desfecho, e são duas
as que nos antolham, a saber, a morte e a vida. Nós temos uma decisão a tomar, 2 caminhos. Isso é uma teologia judeu-cristã que está na Didaqué, também está na carta de Barnabé. Essa decisão. O ser humano tem diante de si a vida e a morte, tem 2 caminhos. E cada qual há de ir para o seu próprio lugar próprio. Cada um vai seguir o seu próprio caminho. Como existem 2 moedas, uma de Deus, a outra do mundo. Quando Jesus mostra aos discípulos, de quem é essa imagem? Jesus mostra aqueles que vieram interpelá-los sobre que se pagaram ou não impostos. Jesus, de quem que é essa imagem? Essa imagem é de César. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, ele trata aqui de 2 moedas. Uma de Deus, a imagem de Deus, outra do mundo, a imagem de César. E cada qual delas possui sua cunhagem própria. Temos aquilo que é cunhado, aquilo que dá a leitura daquela imagem. Os infiéis possuem a deste mundo, César. Os fiéis, porém, que se acham na caridade, a de Deus Pai através de Jesus Cristo. Então, a imagem de Deus, que é cunhada dentro do ser humano, através de Jesus Cristo, cuja vida não estará em nós, se não escolhermos livremente, por graça dele, morrer para participarmos de sua paixão. Então, aceitar morrer, aqui uma expressão do batismo, morrer, e ao morrer nós participamos da paixão de Cristo, e essa paixão que nos vai dar vida. Capítulo 6. Uma vez, pois, que nas pessoas acima mencionadas cheguei a ver e amar pela fé toda a comunidade, exorto. Então, o que ele está falando? Está falando do bispo Damas, dos presbíteros Basso, Apolônio e o diácono Zócio. Esforçai-vos por fazer tudo na harmonia de Deus. A igreja deve ter uma harmonia, a igreja deve ter unidade. Uma igreja dividida não é mais igreja. Ela se tornou uma casa dividida, não se sustenta. Esforçai-vos por fazer tudo na harmonia de Deus, sob a presidência do bispo em lugar de Deus. O bispo está no lugar de Deus, ele é a visibilidade de Deus, do Pai. E dos presbíteros em lugar do colégio dos apóstolos. Ver o presbitério é ver o colégio dos apóstolos. Dos diáconos, servidores particularmente queridos, encarregados do serviço de Jesus Cristo, o qual, antes dos séculos, presta atenção, o serviço de Jesus Cristo, o qual, quem? Jesus, antes dos séculos, isto é, Jesus, antes dos séculos, estava com o Pai. Então, falando da questão da eternidade, o Filho é coeterno com o Pai. Então, antes dos séculos, Jesus, o Filho, estava com o Pai, e nos últimos tempos se manifestou, nascendo da Virgem Maria, e morrendo na cruz e ressuscitando, conformando-vos assim todos ao proceder de Deus. Amai-vos uns aos outros, e ninguém considere o próximo segundo a carne. Ver o outro a realidade mais profunda do ser que ele é, não um ser biológico, mortal, mas aquilo que ele é. Mas amai-vos sempre mutuamente em Jesus Cristo. Jesus, o fundamento daquilo que nos reúne, que nos dá sentido à nossa existência em comunidade. Nós estamos nesse corpo pelo batismo, fazemos parte dessa graça. Nada haja entre vós que possa dividir-vos. Nada, coisa nenhuma possa levar a igreja a se dividir. Mas unir-vos com o bispo, sempre a tônica da unidade. Mas isso aí não é o bispo que eu quero. Pode ser que não seja o bispo que você quer, mas é o que você tem. É com ele que você vai criar a unidade, é com ele que você vai trabalhar para a unidade da igreja. Para constituir uma imagem, unir-vos com o bispo e com os presidentes, no caso ali, os presbíteros,
para constituir uma imagem, um ensinamento da imortalidade, a unidade. Essa carta é a carta da unidade, essa busca da unidade da vida da igreja. Depois nós vamos continuar no capítulo 7 em diante, mas que isso sirva para a gente, de repente, meditar um pouquinho como é importante vivermos numa igreja que trabalha pela unidade, né? Cada um mantendo a sua vocação e sempre sabendo que a unidade é que faz realmente o sentido de ser igreja, porque essa unidade é o próprio Cristo, o corpo de Cristo, o único corpo de Cristo. E esta unidade do único corpo de Cristo vê no Pai o único bispo, a unidade na visibilidade da pessoa do bispo que nós temos e vemos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.